Glória a Deus, queridos. Boa noite, paz do Senhor a todos. Amém. O almoço não foi bom hoje? Paz do Senhor, amém. Agora ficou bonito agora ficou bonito. Os irmãos estão em casa assistindo pela live, Deus abençoe a tua vida. Que bom estarmos mais um dia reunidos aqui, irmãos, em nome do Senhor Jesus, para celebrarmos juntos esse amor tão grande que Ele tem por nós, amém? Que maravilha, louvado seja Deus. Queria agradecer a todos os irmãos que estiverem envolvidos nesse mês aí de obras aqui no Instituto. Então estamos ainda terminando, né? Mas vamos conseguir terminar. As aulas com as crianças começam na semana que vem, mas amanhã já volta ao Instituto com os professores, preparar as salas, preparar todos os ambientes, e vai ser uma grande bênção. Obrigado a todo mundo que esteve aqui, alguns no final de semana, alguns durante a semana, cada um que pôde de alguma forma contribuir com o seu tempo, com o seu trabalho, foi muito especial. Amém? No final do culto nós teremos as cadeiras para começar a recolher novamente, voltamos à programação normal, certo? Vamos começar já a entrar no ritmo. E eu queria apresentar aos irmãos uma pessoa muito especial aqui essa noite. Ela nem imagina que eu vou fazer isso. Cadê a Nete? Tá lá, vem cá, Nete. Alguns irmãos já conhecem a Nete, né? Vem cá, minha querida. Olha aqui, filho, uma homenagem para ti, ó, jovens Azaf. Uma homenagem para ti, filho, ó. Essa irmã muito querida, muito abençoada é a Nete. Ela é nossa parceirona aqui no Instituto já. É uma irmã que tem doado a sua vida pelo Instituto Mira nesses anos, 2 anos, né? Com a gente. 2 anos, né? É isso, né? E esse ano ela terá a grande missão de cuidar do patrimônio da igreja. Olha só. Uma bênção de Deus. A Nete é da Assembleia de Deus, mas tem um coração. Ela tem um coração aqui na igreja também. É uma membra híbrida, né? Hoje brigaram comigo porque eu sou, como é que é? ID, aquela distância. Aí eu vim presencial. Brigaram com ela hoje. porque ela é membra EAD, ela assiste o culto, entendeu? Ela veio presencialmente hoje. E ela vai estar cuidando do nosso patrimônio aqui, né? E assim, irmãos, pelo cuidado que ela tem com o Instituto, né? Eu creio que nossa igreja será muito bem cuidada, muito bem cuidada. Eu vou deixar para a tua vida, minha irmã, você é muito especial, nós te amamos demais. Você é uma mulher que, meio às limitações, que a gente sabe, de saúde, de uma garra invejável, né? No bom sentido. E eu louvo a Deus pela tua vida. E os irmãos que tratavam com o Elvis questões do patrimônio, então agora é com a Nete. Para quem não conhecia, essa é a Nete. E aí a gente passa o recado, já passei o recado dela dos obreiros ali, tá bom? Obrigado por aceitar essa missão de cuidar da gente, tá bom? Te amamos. Pode brigar com eles também? Pode brigar com eles também, fica à vontade. Te amamos, tá? Uma salva de palmas, irmão. Glória a Deus. Amém. Abra sua Bíblia comigo. Dízimo. Verdade. Todo culto eu esqueço, né, cara? Que coisa, né? Ô, louvor, se eu voltar a fazer o dízimo, tá? Porque não deu certo eu fazer. Você que trouxe o seu dízimo essa noite ao Senhor, consagre Ele nesse momento, agradeça a Deus. Que privilégio, tá? O negócio tá verde aqui o negócio. Que privilégio, meu irmão, para mim, vou falar para mim, né? Eu creio que para muitos irmãos também, é eu poder receber o meu pagamento, o meu salário, todo mês, e já fazer a minha oferta, meu dízimo. Para mim é um grande privilégio, um grande prazer, uma grande alegria poder fazer isso. Eu creio que para muitos irmãos aqui também é. Saber que o Senhor é provedor, o Senhor tem cuidado das nossas vidas, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem sustentado essa igreja
uma igreja simples, mas que o Senhor tem nos dado, nos abençoado, provido com a sua misericórdia de forma tremenda. Vamos louvar o Senhor. Nós queremos agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo sustento que o Senhor nos dá a cada mês, Senhor Deus. O pão que o Senhor coloca em nossas mesas. Obrigado, Senhor Deus, que podemos trazer para nossa casa a alegria, o sustento, Pai, a provisão. E obrigado por termos esse privilégio, Pai, de poder contribuir com a Tua obra, Senhor. Eu te louvo e peço que Tu abençoe cada irmão, Senhor Deus, que é participante desse ministério, Senhor, e tem, Senhor Deus, contribuído também com o coração grato. Eu te louvo, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Quem quiser trazer fisicamente, fica à vontade. Agora, sim, vamos abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 19. Hoje eu estou com a garrafa mais moderna. Hoje eu estou mais jovem. Mateus 19, versículo 1. E o tema da ministração, pessoal da live que eu esqueci de passar, é por causa da dureza do coração, tá? 19, versículo 1. Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galileia e foi para a região da Judeia, do outro lado do Jordão, Grandes multidões o seguiam e ele os curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram-lhe ele: então por que Moisés mandou dar certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Os discípulos lhe disseram: se esta é a situação entre o homem e a sua mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu: nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isto é dado. Alguns são eunucos, porque nasceram assim. Outros foram feitos assim pelos homens. Outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos aqui reunidos como igreja, Senhor, diante da Tua palavra que foi lida, abrir nosso coração, abrir nossa mente, abrir, Pai, todo o nosso ser, ficar sem reservas, sem resistência, para que a Tua palavra encontre lugar no nosso coração, Senhor. Para que a Tua palavra seja essa semente poderosa e encontre no nosso coração um solo esperando, preparado, para que ela venha dar fruto, Senhor, germinar, crescer e dar fruto, Senhor. Eu te louvo, Senhor Deus, pela oportunidade que nós temos essa noite de ouvir a Tua palavra, Senhor. Tira toda distração, Pai, que há no nosso meio. Tira todo sentimento de preocupação, sentimento de angústia, com as coisas dessa vida, desse mundo, que querem roubar a atenção, roubar, Deus, a palavra poderosa, que o Senhor Deus quer nos entregar essa noite, para que possamos, Senhor, sair daqui,
transformados, Senhor, totalmente restaurados, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa passagem aqui, ela traz aqui um momento onde os fariseus, que eles fizeram sempre isso no ministério de Jesus, sempre, você vê os fariseus, eles sempre estão procurando alguma coisa para pegar Jesus de surpresa. Sempre. Ou a questão do sábado, ou a questão do dinheiro, né? Quando aquela passagem sobre os impostos. E aqui eles estão tratando um assunto que é o assunto do divórcio. E eles fazem uma pergunta para Jesus, assim como as outras perguntas que eles fizeram, não com a intenção de aprender. Entenda bem, os fariseus não queriam aprender. Eles queriam colocar Jesus em uma situação delicada, para que o ministério de Jesus fosse colocado à prova, para que as pessoas desacreditassem nas palavras de Jesus. Essa era a intenção daqueles homens, simplesmente isso. Não pensem que eles queriam aprender alguma coisa, não. E eles tocaram num ponto, porque eles já tinham a resposta para rebater a resposta de Jesus. Já tinha uma nova pergunta para rebater a resposta de Jesus. Porque Moisés havia dado a autorização. Jesus respondeu aquilo que Deus pensa, Jesus respondeu aquilo que a Bíblia fala, Jesus respondeu aquilo que é o projeto de Deus para a vida do homem, que é o casamento, que é a família. Só que eles não queriam aprender o que era certo. Como eles queriam afrontar Jesus, eles jogaram a situação. Tudo bem, mas e Moisés? Mas por que, irmãos, eles jogaram Moisés contra Jesus? Vamos agora entender uma coisa, irmãos. Nós, quando lemos agora a Bíblia Sagrada, estamos vendo aqui já algo que para nós é muito claro. Jesus falando para nós, é Jesus, é o Filho de Deus, é o Messias, é aquele que venceu o pecado, venceu a morte, aquele que ressuscitou. Mas aqui, na ocasião, irmãos, era um pregador que trazia palavras que ninguém nunca tinha escutado, que amontoava multidões. Esse era o Jesus que eles estavam interrogando e querendo pegar ele em alguma falha. E jogaram esse Jesus, esse pregador, tão eloquente, mas onde os religiosos tinham tanta raiva, jogaram ele contra Moisés, irmãos, simplesmente a maior figura espiritual para os judeus. Há duas figuras importantíssimas para o judaísmo: Abraão e Moisés. Moisés traz um peso pela questão da lei, pela questão das ordenanças que Deus pediu para que o povo cumprisse. E esse Moisés, que é esse porta-voz da lei, é muito reverenciado, respeitado pela comunidade judaica. Então vemos agora esse Jesus, esse pregador, que traz palavras que ninguém nunca trouxe, sendo comparado agora com Moisés. Mas se você pegar, irmãos, as leis, aquilo que Deus mandou, não há uma autorização. E Jesus, ele explica tudo muito bem explicado. O motivo pelo qual Moisés permitiu que acontecesse o divórcio, o entregar a carta de divórcio, era por causa da dureza do coração do homem. Irmãos, esse assunto, ele é de uma complexidade muito grande.
muito grande. Esse assunto, ele é discussão por diversos teólogos sobre esse texto, o que pode, o que não pode, sobre a questão do divórcio, sobre a questão do segundo casamento. Há pastores que não aceitam de forma nenhuma, há outros que dizem que há exceções, há outros que dizem que quando o texto fala sobre o adultério ali, é uma permissão para divorciar-se, mas não dá permissão para casar uma segunda vez. Outros dizem que há uma permissão para as duas coisas. Então, irmãos, é um assunto super complicado. E eu não venho aqui nessa noite querer resolver esse assunto, certo? Quero deixar isso bem claro. Tenho as minhas opiniões pessoais sobre isso, mas eu sei que é um assunto muito delicado, muito delicado, muito delicado mesmo. A verdade é que o centro dessa discussão não era a respeito daquilo que poderia se fazer ou não a respeito do casamento, mas sim pela motivação que nós temos a respeito das coisas que Deus nos manda fazer. E é sobre isso que eu queria falar essa noite, irmãos. A questão do casamento, ela é algo tão delicado, irmãos, que nós, da igreja, levamos os casais de namorados, de noivos, a entender essa responsabilidade que se chama casamento. Que não pode ser uma decisão feita de qualquer maneira. Nós entendemos que o casamento, ele tem que ser para toda a vida. E um casal cristão que se prepara para o casamento tem que entender isso. Os parentes, as vírgulas que vão acontecer, é uma outra situação. Mas nós conhecemos a verdade, precisamos entender essa responsabilidade. Nós vemos aqui, irmãos, que Moisés, ao permitir a carta de divórcio, ao permitir que o homem pudesse mandar a sua mulher embora, como o texto fala aqui, Moisés, ele estava criando uma exceção. O texto é bem claro. O versículo 9 fala, mas no princípio não era assim. O texto está falando, não importa qual é o motivo, no princípio não era assim. Isso só aconteceu por causa da insistência, a dureza, a incredulidade do povo. Ao meditar sobre esse tema, irmãos, eu lembrei também que quando Moisés subiu no monte para receber as tábuas, a dureza do coração do povo que ficou ali embaixo, esperando Moisés, foi tão grande, que eles não quiseram esperar Moisés voltar. Eles quiseram um Deus para adorar. E a dureza do coração do povo, e a insistência do coração do povo, e a liderança fraca de Arão, foi uma mistura perfeita, para que o próprio Arão construísse um objeto de ouro, um bezerro de ouro, para que o povo adorasse. E nós vemos hoje, irmãos, pastores, líderes, pessoas que usam a sua voz para transmitir a palavra de Deus, cedendo novamente por causa da dureza dos corações. Nós vemos hoje em dia a palavra de Deus sendo prostituída, misturada, adulterada, por causa da dureza do coração do homem. Nós vemos hoje em dia, irmãos,
infelizmente, cada vez mais, as pessoas não querendo ter compromisso com o Evangelho. Está cada vez mais difícil as pessoas se comprometerem com o Evangelho, se comprometerem com a obediência à palavra de Deus, se comprometerem com a obra de Deus. Está cada vez mais difícil. E por causa dessa dureza do coração das pessoas, tem se inventado milhões de outras coisas para conquistar o coração, a atenção, a frequência das pessoas nos cultos, nas igrejas. Tem se criado diversos artifícios para que aconteça isso, quando na verdade é porque o povo está ficando longe de Deus. Quando o nosso coração se endurece, meu irmão, quando o nosso coração ele fica longe da palavra de Deus, nós começamos a adaptar a Bíblia para a nossa vida. E quando na verdade, irmãos, a nossa vida é que tem que se adaptar com a Bíblia Sagrada e não o contrário. Quando o meu coração se endurece, quando eu resisto àquilo que Deus está mandando, eu começo a querer normalizar aquilo que não é normal. E é daí que começa a surgir os diversos ensinamentos que são, na verdade, distorções da verdade de Deus, da palavra de Deus. Aquela frase que os discípulos disseram para Jesus: tá, mas se o casamento é para ser isso aí, então, que tu estás falando, então, é bom que ninguém case, ou seja, é muito difícil fazer isso. É muito difícil ter um casamento certinho assim. É muito difícil perdoar o adultério. É muito difícil manter o casamento em meio a uma crise, a um problema que o casal passa, diferenças. É muito difícil. E é o que muitos dizem hoje em dia. É muito difícil ser crente. É muito difícil obedecer a Bíblia. Se é para ser crente assim, eu não quero ser. Aí, em contrapartida, aqueles que não estão conseguindo renunciar à sua carne, aparecem aqueles que trazem as oportunidades. Não, peraí. Mas se tu quer ser um crente assim, eu tenho a solução para ti. Aqui, tu pode ser quem tu quer ser. Ah, tu gosta disso? Então tá. Então vem para cá, porque aqui você vai ser compreendido. Aqui você vai ser totalmente aceito. E a palavra hoje é aceitação. Todos querem ser aceitos. Eu não estou falando de ser acolhido. Não estou falando de ser abraçado. Eu não estou falando de ser amado, irmãos. Isso é papel da igreja fazer. Mas a aceitação de quem nós somos, que não agrada a Deus, isso não existe. Irmãos, nenhum ensinamento, entenda isso, nenhum ensinamento proferido pela boca de um dito homem de Deus, de alguém consagrado ao ministério, alguém que tem autoridade espiritual de alguma esfera, seja pastor, líder, o que for, nenhum ensinamento desse pode estar superior à palavra de Deus, entenda isso. Homens não são infalíveis, irmãos. Eu não sou infalível, você não é infalível, mas a Bíblia Sagrada, ela é infalível. A Bíblia Sagrada, ela não tem erro. O dia que eu pregar alguma coisa, irmãos, que a Bíblia não respalda, por favor, não me escute.
Entenda isso, não me escute. Irmãos, ninguém não, né? Muitos não querem mais lutar contra o pecado. Eu não quero mais lutar contra os meus vícios, não. Eu não quero lutar mais contra a prostituição, contra o vício da pornografia. Aí eu vou buscar alguém que fale para mim que Deus entende o meu coração, que Deus sabe que eu não consigo vencer, e Deus não está preocupado com isso. Isso é mentira, irmãos. Isso é mentira. Infelizmente, a pregação que denuncia o pecado está saindo dos púlpitos. Sabe por quê, irmãos? Porque pregação contra o pecado não enche igreja. Entende isso? Não enche igreja. Há muitas pressões na cabeça de líderes espirituais, de igrejas, enfim, ministérios, há muitas pressões. As pressões são amizades, às vezes alguém que precisa falar a verdade, encontra um amigo que está no caminho do erro, e pela amizade que tem por aquele amigo, não fala mais daquele problema, nem para ele, nem para ninguém, e ele se cala por causa da amizade. Eu creio numa Bíblia, irmãos, eu creio na Bíblia Sagrada, a Bíblia de um homem chamado João Batista, que teve a cabeça colocada numa bandeja de prata, porque denunciou o adultério. Isso é o que a Bíblia diz, irmãos. Eu não falo aqui que devemos apontar o dedo na cara das pessoas e falar dos erros dela, não é isso. Mas a verdade precisa ser falada, irmãos, precisa ser pregada. Quem sabe não por amizade, mas através da obtenção de números. Eu vou criar um discurso, vou criar agora uma pregação, vou criar agora uma sistemática na homilia, no movimento de ministrações, que eu possa envolver as pessoas e elas se sintam especiais, se sintam acolhidas, se sintam inseridas. Vou colocar uma pitada de uma linguagem motivacional, vou inspirar os meus sermões não somente na Bíblia Sagrada, não somente em homens de Deus que escreveram a história do Evangelho, mas em ideias humanas, positivistas, que façam as pessoas saírem do culto pulando de alegria. Porque eu preciso bater uma meta de números. Quem sabe a motivação, irmãos, é o dinheiro. Infelizmente. Que através de um discurso onde eu não toco na ferida de ninguém, eu consigo cativar as pessoas para que elas tragam mais recursos, enriqueçam os cofres da igreja. Que essa motivação é o dinheiro. Ou quem sabe a motivação é a frustração por tentar, e as pessoas não terem mais a disposição de obedecer. Esse tema que eu falo, irmãos, é um tema muito delicado, muito mesmo. É um tema que nós precisamos ter muita atenção, porque envolve muitas coisas. Envolvem as pessoas que cuidam de nós. Isso é uma análise que você precisa fazer. Não falo somente a nível de igreja, eu falo a nível geral. Quem sabe você tem pessoas que você admira muito, que são inspiração para você. Toma cuidado com isso. Olha os princípios que eu falei aqui. Isso é uma preocupação para nós que somos líderes. A missão que nós temos de influenciar a vida de pessoas, isso é algo muito sério, muito sério.
haverá uma prestação de contas especial com aqueles que cuidaram de pessoas. A Bíblia diz sobre isso. Nós que somos pastores, líderes, pessoas que cuidam de pessoas, teremos uma prestação de contas com Deus a respeito disso. Então é um tema muito sério, irmãos, muito sério. Há quem diga, irmãos, e falo isso agora para conhecimento de todos, e para que alguns balancem a cabeça e concordem, há quem diga que líderes, pastores, pessoas que exercem um cuidado com pessoas, são pessoas que vivem na solidão, sabia? Muitos falam isso. Sabe por quê? Porque é muito difícil você separar uma liderança de uma amizade. É difícil você confrontar um amigo a respeito de algo que precisa ser mudado e essa pessoa continuar seu amigo. É difícil. E na verdade, esses são os amigos de verdade. Aqueles que são confrontados e nos abraçam agradecendo. Mas é uma dificuldade muito grande. Então muitas vezes, quem sabe, não querem ser amigos de líderes para não precisar expor a sua vida, para que o líder não saiba do que acontece nos bastidores da vida. Então muitas vezes, por esse motivo, líderes são pessoas que se isolam. E eu não estou falando isso porque eu estou isolado, tá, irmãos? Porque eu estou frustrado, estou depressivo, estou sozinho, não. Graças a Deus, eu tenho muitos amigos. Eu fico feliz por isso. Mas infelizmente não é a realidade de muitas lideranças no mundo que sofrem isso. Infelizmente. Porque todos querem aceitação. Todos querem um líder que aceite todo o seu jeito e não questione, e não fale, e não dê aquela palavra que contraria a opinião, que tem gente que pensa que é o maior prazer para um líder falar para a pessoa assim, ó, tá errado, mano. Cara, não é assim. Faz o contrário. Faz diferente. Irmão, a Bíblia não fala sobre isso. Muda esse comportamento. Irmão, está indo para o caminho errado. Volta, vem para cá. Vamos caminhar junto. Tem gente que pensa que isso é o maior prazer na vida de uma pessoa. Tem até gente que diz, e tem circulado esses comentários, né? Que muitas vezes os pastores, eles são dominadores, controladores, e mandam na vida das pessoas. Eu sei que existem os excessos, existe, eu sei que existe, eu sei que existem pessoas que realmente dominam, mas a pregação do Evangelho, a verdade da palavra, o conselho baseado na Bíblia, irmãos, isso não é dominação, isso é ensinamento, isso é seriedade com o Evangelho. Quando um líder, ele se coloca na situação, quando um pastor se coloca numa situação de chamar alguém para trazê-lo para perto, pastorear a sua vida e dizer, irmão, vamos melhorar isso aí, eu quero, com o amor de Jesus, te ajudar a caminhar dessa forma, vamos melhorar isso, eu estou contigo, irmão, isso tem que ser para mim e para você, uma atitude de tremendo amor, sabe por quê, irmãos? Porque Deus faz isso, irmãos. Você não vê Deus entendendo as pessoas. Você vê Deus amando as pessoas através da correção. E a Bíblia é regada de situações que comprovam isso. Que o amor, ele vem através do cuidado, da repreensão. Então, muito cuidado, irmãos, muito cuidado. Quando alguém está do seu lado e só fica maciando o teu ego, só fica te colocando para cima, só fica te elogiando, irmão, toma cuidado com isso.
Porque o amigo mesmo é aquele que suporta. E suportar não é aturar, é dar suporte. É botar no lugar certo. Está torto, eu vou dar um suporte, vou colocar no lugar certo. Eu vou ser alguém que vai escorar o meu irmão. Isso é o padrão de Deus. E não ficar inflando o ego. O aceite deve ser a porta de entrada. Como a entrada de um processo. E não o estado definitivo. Você chegou cheio de feridas. Você chegou cheio de problemas. Tua vida está uma desgraça. Tu está afundado nas drogas. Tu está afundado no crime. Tu está com um casamento destruído. Você não tem domínio sobre nada na tua vida. O Evangelho te recebe. A igreja te recebe. Para que você comece um processo de mudança. Agora eu começo a transformar, a fazer uma conversão nos princípios. Ah não, mas ele chegou assim, ele é assim. Deus entende que ele é assim. O casamento que ele quer não é do modo convencional. Ele quer um casamento diferente. Então faremos uma igreja para casamentos diferentes. Existe um grupo chamado Cristãos Libertos. Esse grupo, ele começou nos Estados Unidos e já tem alguns adeptos no Brasil. São cristãos mesmo que dizem amar a palavra de Deus, mas eles apoiam a poligamia e o sexo entre pessoas de forma coletiva. Você consegue entender o nojo que é isso? Tentando estar vestido de cristianismo? Para esses adeptos, uns casais podem se encontrar e fazer o que quiser. Porque segundo eles já são casados e com o casamento pode. Gente, olha o absurdo. Sabe por que acontece isso, irmãos? Porque muitas vezes as pessoas, elas não conseguem se libertar da escravidão da vida delas e preferem normalizar aquilo. Eu não consigo largar o cigarro, então na minha igreja cigarro está liberado, pode fumar à vontade. Eu não consigo me libertar de ter 2 mulheres, então é normal a poligamia. Abraão tinha 2 mulheres, está na Bíblia, pode fazer. O não conseguir obedecer a palavra faz com que esses ensinamentos se tornem uma verdade que não existe. Existe um texto, irmãos, que eu queria compartilhar com vocês, que é um dos textos que serve como manual na vida de um pastor, de um líder. Aqueles que são líderes, entendam esse texto para a vida de vocês, e aqueles que não são ainda, que entendam do cuidado que tem que ter um pastor e um líder com uma vida. E se esse cuidado não existe, você pode identificar que essa pessoa não está exercendo a sua função corretamente. Abra comigo em 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 4. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Aqui o apóstolo Paulo, preso, prestes a ser morto, a ser martirizado pelo Evangelho, declara o seguinte,
ao seu filho na fé, pastor Timóteo, em um dos seus grandes conselhos que deu a Timóteo. Versículo 1. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente. Paulo está falando, o que eu vou falar agora tem um peso muito grande, Timóteo. Entende muito bem isso. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência, mas com doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, as fábulas, as histórias. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Irmãos, isso aqui é muito forte. Para você que exerce liderança, nossos líderes que estão aqui essa noite, que cuidam de pessoas, pequenos grupos, grandes grupos, ministérios, isso aqui é a nossa cartilha, irmãos. Nós não podemos deixar de pregar o evangelho. Nós não podemos moldar as circunstâncias que estão acontecendo e desvirtuar a verdade. Nós não podemos, irmãos, deixar de exortar, de repreender. Irmãos, está claro, não precisava nem eu pregar, só ler esse texto já está super claro. E Paulo fala, porque virão tempos. Pergunto a você, esse tempo chegou já? Chegou esse tempo? É claro que chegou, irmãos. Parece que eu estou olhando para as redes sociais aqui. Parece que isso aqui é os stories que tem, os feeds, os vídeos gravados. Parece que estou vendo aqui. Todo mundo está correndo atrás de quem satisfaça os seus desejos, as suas opiniões. E a verdade está se diluindo, irmãos. Está se diluindo. Usa-se o pretexto de estar numa igreja para cumprir um dever social, para satisfazer a alma da pessoa. Eu já cumpri o meu dever como cristão, eu já fui na igreja, mas eu não aprendi nada na igreja, porque a palavra está rala, diluída, porque eu não sou confrontado, eu não sou repreendido. Porque escuta aqui, Deus quer te ver feliz, irmão. Deus quer te ver sorrindo. Deus quer te fazer um vitorioso. Se te faz mal isso, não faz. Te faz bem isso, pode fazer. Porque Deus quer te fazer feliz. E aquilo enche o coração. Isso mesmo que eu precisava escutar. Irmãos, e a Bíblia Sagrada, ela tem que nos levar a um processo chamado transformação. Mudança de mente, metanoia, novo nascimento. A pregação do Evangelho, ela precisa, irmãos, desculpe quem gosta desse tipo de pregação, né? Mas ela precisa, a pregação de verdade do Evangelho,
Isso pode ser motivacional, aí é uma outra situação. Você quer, na sua empresa lá, melhorar as vendas, aí chama uma pessoa que faz isso acontecer, né? Mas o evangelho, o que tem que acontecer é assim, ó, eu sou um pecador. Senhor, eu preciso mudar a minha vida. Eu digo que eu sou crente, mas eu nem dobro meu joelho para orar, eu não leio a Bíblia, eu não busco a santidade, eu não falo do amor de Jesus para as pessoas, eu não dou testemunho, eu sou trapaceiro, eu sou mentiroso, eu olho para as mulheres cobiçando o corpo delas. Senhor, eu sou um pecador, Senhor, me ajuda, eu quero mudar. A pregação, ela precisa fazer isso em nós, irmãos. Ela tem que cutucar o dedo na ferida. Tem que ser assim, irmãos. Precisa ser assim. Quando eu fujo dos confrontos, quando eu não quero ser confrontado, quando eu me sinto triste, magoado, decepcionado com as pessoas que tentam me confrontar, eu não vou crescer. Não. Eu não vou amadurecer na fé. Eu vou ser igual o apóstolo Paulo falou, aquela criança espiritual que ainda precisa de leite. Leite é alimento para criança. Eu nunca vou deixar de ser criança. Eu queria deixar algumas reflexões, irmãos, a respeito desse tema. Depois quero convidar vocês para orar comigo. Nós precisamos valorizar, irmãos, a figura, se é que nós temos essa figura ao nosso lado, né, de um amigo ou de um líder que nos chama a atenção. Nós precisamos valorizar aqueles que têm coragem de nos contrariar, aqueles que têm coragem de abrir a boca para dizer: está errado. Nós precisamos valorizar. Pessoas assim, irmãos, escuta o que eu estou falando, valem ouro. Valem ouro. Pessoas que querem nos ver no caminho correto, valem ouro. Você não é perfeito. Eu não sou perfeito. Por isso, quando alguém for até você para te ajudar, trazendo algum comentário de correção, que nunca é bom, não é bom. Ser corrigido não é bom. Ninguém gosta. Quem fala que gosta é mentira, porque não gosta. Que a Bíblia fala que não é bom ao receber, mas os frutos são bons quando aceitamos, mas ninguém gosta de ser repreendido, porque dói, porque fere nosso ego. Mas quando você receber isso, aceita. Por mais que você não veja, por mais que você não perceba que aquilo pode ser um erro, aceita, agradeça a pessoa. Tenha o amor e a educação de falar pelo menos assim, ó: obrigado, irmão, por se preocupar comigo. Eu vou colocar em oração para o Senhor mudar isso na minha vida, para o Senhor me mostrar como eu devo mudar. Tenha humildade para falar isso. Você dará liberdade para o Espírito Santo agir na sua vida. Mas quando nós nos achamos donos da razão, não, mas eu não faço isso, porque eu sou uma boa pessoa, porque eu não tenho esse erro, porque a pessoa está falando mal de mim, eu fecho o meu coração, eu endureço o meu coração. Aí a palavra não vai entrar no coração duro, meu irmão. Quando eu me fecho para a verdade do Evangelho, quando eu me fecho para um conselho de alguém que em nome de Jesus está me ajudando, eu vou estar endurecendo o meu coração. Cuidado com aqueles que somente amaciam o nosso ego. Cuidado. Como eu já falei, isso não é o perfil de Deus. O perfil de Deus é a transformação, é a mudança. E eu só vou ser transformado quando eu for contrariado. Entenda isso.
Vamos supor que eu tenho uma empresa e eu contrato uma pessoa para trabalhar comigo. E eu vou ensinar um ofício da minha empresa para aquela pessoa. Eu tenho uma fábrica lá e a gente fabrica, sei lá, calçados, por exemplo. E começo a ensinar a pessoa, você vai pegar a sola, vai cortar assim, vai entregar para tal pessoa, ele vai costurar. Tal. E aquela pessoa começa a fazer a coisa errada. E eu vou lá e falo, uau, está muito bom isso aí. Qual vai ser o resultado final do trabalho? Um sapato feito sem qualidade. Consequentemente, a empresa vai ter prejuízo. Não quero comparar o reino de Deus com uma empresa, irmãos. Mas quando eu caminho ao lado de uma pessoa e vejo ela fazer as coisas contrário daquilo que eu sei que a Bíblia está me ensinando, e eu não falo nada, eu estou prejudicando aquela pessoa, porque ela acha que ela está arrasando. Tem uma piada que o pastor Gilberto sempre tira sarro de mim, sempre. E eu aturo esse bullying já há mais de 30 anos. Eu trabalhei com o pastor Gilberto 4 anos numa confecção que ele tinha, né? Tinha uma confecção que fazia camisetas cristãs, né? E eu era bordador na máquina de bordado automático. Só que eu tenho um pequeno problema que ele não sabia desse problema quando me contratou. Eu sou daltônico. Semi-daltônico eu sou. Híbrido, E ele começou a fazer uns modelos de camiseta e começou a sair árvore com folha azul, caule rosa, e eu achei que eu estava arrasando, cores pastéis, né? E na minha cabeça, cara, aquilo era... E aquelas peças não saíram da prateleira, gente. Eu achei que eu estava abafando. Na verdade, eu estava errado. Aquilo que eu achava que era uma qualidade, que sabe, até fizesse bem feito, mas as minhas escolhas fizeram que o produto final ficasse errado. Às vezes achamos que nós estamos abafando, gente. Nós achamos que nós estamos abafando com os irmãos, que nós somos aquele amigo, aquela pessoa legal, e na verdade nós somos um chato, nós somos uma pessoa insuportável, e não damos conta disso. Sabe quem vai dizer isso para a gente? Quem nos ama. Quem quer o nosso bem. Eu já escutei muito isso na cara, irmãos. Não sei se você me acha uma pessoa simpática ou carrancuda. Não sei, cada um pode ter sua forma de me ver, né? Os que vieram pela primeira vez hoje pensam que eu sou bravo, né? Mas eu não sou bravo não, tá, gente? É o tema que é forte. Mas um tempo atrás, eu escutava muito. Tens uma cara muito feia. Tens uma cara muito feia. E para sempre estar brigando com as pessoas. E aquilo foi, na minha vida, por muitos anos, um exercício muito grande. Eu já falei isso algumas vezes, até o dia que eu percebi que quando eu fui bater a minha foto da minha carteira de identidade, eu dei um sorriso, e quando a foto veio, eu estava de cara feia. Eu pensei, cara, aquilo que eu penso que é um sorriso, é uma cara feia. E eu comecei a exercitar, tentar ser mais cordial, mais simpático, mais amigo. Foi um exercício, irmãos. Eu confesso que a minha vida mudou bastante depois disso. Mudou bastante. E eu clamava para o Senhor, Senhor, tira a cara feia de mim. Senhor, tira o mau humor de mim. Irmãos, é verdade, eu orava. Espírito Santo, eu não quero mais ter cara feia. E a pessoa que mais nos ama, mais nos confronta. Aí em casa, o chicote comia. A Maíta, está de cara feia. Está de cara feia. Melhor essa cara. E eu não percebia que eu estava. Mas quem mais me ama, é quem mais me ajudava. E foi um processo. Tem sido um processo hoje, na minha vida, isso. Quem sabe, irmão, nós pensamos que nós estamos sendo aquela pessoa super especial. E na verdade nós precisamos de alguém que nos ajude a melhorar.
quando nós fechamos a guarda e dizer, não fala porque eu não quero ouvir, nós também prejudicamos o acesso de alguém nos ajudar. Mas quando a gente abre o coração e está disposto a ser ajudado, a gente facilita para que alguém chegue até nós e nos ajude nesse processo de transformação. Faça uma reflexão de seu nível de compromisso com a palavra, com a vontade de Deus, com o seu envolvimento com as coisas de Deus. Faça uma reflexão se isso aumentou nos últimos anos. Ano passado eu estava nada envolvido, nada interessado, mas hoje voltei à minha vida devocional, hoje eu oro, eu tenho buscado a Deus, tenho tido regularmente um contato com a palavra de Deus, tenho buscado estar perto de irmãos, tenho participado dos cultos frequentemente, tenho ido nos grupos caseiros, tenho participado dos cultos de ensino, eu tenho percebido uma evolução na minha vida. Quem eu era uns anos atrás, hoje eu sou um pouco mais interessado pelas coisas de Deus. Ou, ao invés disso, cada vez mais, você tem achado normal as coisas que você atrás achava que eram erradas. Ao invés de você se envolver mais com as coisas de Deus, se interessar mais pelos princípios da palavra de Deus, você tem, nada a ver isso aí, posso fazer. Nada a ver ir em tal lugar, nada a ver beber aquilo, ou tomar aquilo, ou comer aquilo, ou ir para tal lugar, nada a ver isso aí. Será que houve uma regressão na sua busca por Deus, ou houve um crescimento? Aquilo que parecia errado, aquilo que você já aprendeu que era errado, aquilo que já foi fruto de uma oração sua algum dia, Senhor, me ajuda a me libertar disso, hoje, para você, é uma coisa normal. Se você está nesse segundo aspecto de pessoa que não cresceu e que está achando cada vez mais normal voltar a ser quem era, abandonar aquilo que aprendeu, o Senhor te chama para um arrependimento essa noite. Porque a nossa vida, irmãos, ela precisa ser uma constante melhora. A Bíblia, ela sempre vai nos confrontar. Nós não vamos zerar o jogo, irmãos, aqui nessa terra. Nós vamos chegar na última fase aqui em vida, derrotar lá o último vilão e dizer, pronto, acabou, venci. Zerei o jogo, sou santo agora, é só esperar o arrebatamento, #sou puro. Não é assim que funciona. Enquanto nós estivermos aqui, irmãos, nessa carcaça mortal, algumas carcaças maiores, outras menores, nós vamos carregar essa luta, irmãos. E a Bíblia precisa continuar nos confrontando. Porque senão, irmãos, é sinal que o processo de santificação na nossa vida não está existindo. Se a Bíblia não fala mais contigo, você não dá bola mais para aquilo que é ensinado, se entra por aqui, sai por aqui, você participou de um culto apenas quando participa, e nada aconteceu na tua vida, você não consegue enxergar o erro dentro de você, meu irmão, avalia a tua fé, é gostoso estar aqui, você tem amigos aqui, mas só isso não é suficiente, nós precisamos ter um compromisso com Deus. Essa semana eu tive uma experiência muito gostosa, irmãos. Essa semana, um irmão muito amado me procurou para conversar e falou de uma tristeza que ele estava comigo, me pediu perdão, nós conversamos, eu perguntei para ele o porquê, ele me falou o porquê, eu pude pedir perdão para ele, eu pude poder explicar o que tinha acontecido, dizer que eu ia melhorar, que eu ia pedir a Deus que me ajudasse, e foi uma experiência muito grande, muito tremenda na minha vida. Eu creio que para esse irmão também, foi uma experiência muito especial, porque não é fácil você chegar para o seu pastor e falar, pastor, eu não gostei daquilo.
Poucos têm coragem de fazer isso, sabia? Às vezes guardamos no coração mágoa com alguém, não temos coragem de falar. E aquilo começa a corroer a nossa vida por dentro. Aquilo começa a criar raízes dentro de nós, que nos fazem ter raiva daquela pessoa, raiva daquele lugar, raiva daquele ajuntamento de pessoas, e nos levam para longe de Deus. É o inimigo que lança esse joio no coração da pessoa, que afasta ela da igreja. E a Maísa pregava sobre isso semana passada, que o inimigo quer afastar nós do meio da igreja, do seio da igreja, onde aqui nós somos cuidados e amados. E eu fiquei muito feliz pela atitude desse irmão. E com esse testemunho, eu queria falar a você, faça o mesmo. Abra o teu coração. Resolva as diferenças, se é que existem. Ou se você falhou com alguém, vai e pede perdão, te retrata. Está triste com alguém, vai e conversa. A Bíblia é clara sobre isso, irmãos. Precisamos elevar, não no sentido de que nós somos maiores, né? Mas elevar o nosso nível de maturidade ao ponto de nós colocarmos em prática aquilo que Deus tem nos ensinado. Irmão, cada semana é um manjar que nós comemos. Cada semana Deus tem falado muito com cada um de nós. Deus tem confrontado nossa vida. Porque Deus nos ama, irmãos. Deus te ama demais. Quando Deus te corrige, quando alguém te corrige, é amor liberado sobre a tua vida, que vai causar em você um fruto tremendo de mudança. Outra bênção, essa semana aconteceu. O irmão me pediu um conselho, e esse conselho envolvia tomar uma decisão, bem séria, bem importante, e para aquele irmão aquela decisão parecia totalmente o único caminho para resolver. Essa decisão envolvia finanças, envolvia ganhar uma quantia boa, que resolveria o problema, mas por um trabalho que não seria algo próprio. E aí vem aquela hora, né? Aí vem a questão, né? O que eu falo agora? Aquilo que aquele irmão precisa escutar, pelo que Deus espera dele, ou aquilo que vai resolver o problema dele, para deixar ele feliz. Dinheiro no bolso, situação resolvida, tudo certo, foi Deus que fez. Aí eu falei, irmão, não faz isso. Faz assim, assim, assim. Deus vai abrir alguma porta, não sei o que, mas te mantém nos princípios. É muito difícil, irmãos, falar essas coisas. Porque isso envolve decisões de pessoas, de famílias. Mas não podemos abrir mão dos princípios de Deus. Não posso negociar os princípios de Deus. E esse irmão me procurou e falou, pastor, não tem noção do que aconteceu. Aquilo que eu precisava resolver, veio uma pessoa e falou, vou resolver para ti isso aqui. Tudo ficou certo. Algo inesperado aconteceu. Coincidência? Não. Não é coincidência. Quando nós colocamos, irmãos, a palavra de Deus em primeiro lugar, nem sempre tudo vai dar certo. Eu quero deixar bem claro isso. Propaganda enganosa a gente não faz aqui. Nem sempre tudo dá certo. Mas Deus sempre intervém de alguma forma. Amém? Vamos orar? Se o louvor puder ministrar uma canção. Queria agradecer ao Chan pelo ar-condicionado. Hoje eu passei frio, obrigado. Não suei. Estou até rouco, mas estou feliz. Vamos orar, queridos. Faça oração nessa noite
como se fosse a última oração da tua vida. Forte isso, né? Quem sabe a tua vida está num rumo assim que você sabe que não está certo. Você até tenta se enganar, dá explicação para as coisas, você tenta justificar as suas atitudes, tenta enganar a si mesmo, mas não tem como, irmãos. Não tem como. Porque o Espírito Santo fica tocando no teu coração e falando: para de fazer isso. Deus quer tratar contigo essa noite. Quem sabe não seja aquele grande pecado, você dizer, mas eu não preciso ser liberto desses grandes pecados. Mas tem coisas que Deus tem te incomodado, tem te cutucado, você tem feito vista grossa. Confessa o teu pecado diante do Senhor. Todos nós temos pecados, irmãos. Confessa o teu pecado diante do Senhor. Reconhece a tua fraqueza. Se você quiser ajuda essa noite para orar, sai do teu lugar, vem aqui à frente. Alguém vai te ajudar a orar por você, a impor as mãos sobre você. Você sentir a vontade, fale para a pessoa que vai orar por você o que você precisa. Não se sinta um pecador horrível por estar aqui à frente. Irmãos, Deus quer um coração quebrantado. Deus quer um coração humilhado. Deus quer um coração simples. Simples. Ora ao Senhor essa noite. Se você ouviu a pregação do Evangelho hoje, e ela causou em você um desejo de entregar sua vida a Jesus, você ainda não fez isso, ou você está longe dos caminhos do Senhor, você está fraco, você está totalmente longe, convido você a vir até aqui à frente também, e quando alguém orar por você, diga: eu quero entregar minha vida para Jesus. Quem sabe na tua casa está tudo desandado, os papéis estão trocados, você não consegue ser homem da forma que Deus quer que você seja, você não consegue ser mulher da forma que você deveria ser, você não consegue ser o filho obediente que a palavra manda você ser. Deus te chama hoje para que você amoleça o seu coração. Deixa a palavra tocar. Deixa a palavra tocar na tua vida. Não crie concessões para a verdade de Deus. Não crie normalizações daquilo que é errado. Não crie uma exceção por causa da dureza do teu coração. Mas se renda à verdade da palavra essa noite. Se renda à verdade do Evangelho essa noite. E diga: Senhor, eu sou um pecador. Senhor, eu tenho falhado, eu tenho errado. Me ajuda, Senhor, a ser constante, a te buscar. Senhor, ouve nossa oração, Senhor, essa noite. Diante da tua verdade, Pai, nos rendemos aqui, Senhor. Cura, Senhor, liberta todos os cativos aqui, todos aprisionados pelo inimigo, pelo pecado. Liberta, Senhor, liberta, renova, restaura. Que haja quebrantamento aqui nesse lugar, Senhor. Que haja, Pai, choro aqui nesse lugar, choro de arrependimento, choro de mudança, não apenas sentimentalismo, mas um desejo ardente por uma vida nova. Nos transforma, Senhor, nos transforma, Senhor. Nós precisamos do teu toque essa noite. Ora ao Senhor, querido, te entrega. Te entrega. Canta essa canção com louvor agora. Adora a Deus. Te entrega a Deus. Te abandona agora. Tira tuas reservas, tuas resistências agora. Tira tuas armaduras. Aquilo que você tenta mostrar de fortaleza e diz: Senhor, eu sou fraco, eu sou pobre, eu sou nu, eu sou pecador. Este é o meu respirar,
Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão. E este é o meu pão, tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. Fazer tua vontade, Senhor Deus, é o meu pão. E este é o meu pão. Que me alimenta nessa caminhada, Senhor. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Diga pro Senhor, eu nada sou sem ti. Sem ti, perdido estou. Sem ti, eu nada sou. Eu nada sou. Sem ti, perdido estou. Perdido estou. Sem ti, eu nada sou. Nada somos, Senhor, sem a tua vida em nós, Senhor. Perdido nós somos sem a tua orientação, sem a tua lei, sem a tua palavra sobre nós, Senhor Deus. Eu te louvo, Senhor Deus, porque mais uma vez o Senhor nos tocou, o Senhor falou conosco. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela verdade que chegou até nossos ouvidos, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos. Deus abençoe a tua vida, uma ótima semana, em nome de Jesus. Não saia sem abençoar teu irmão, sem abraçar ele, desejar a ele a paz do Senhor, e nos ajude no final do culto a arrumar as cadeiras. Deus abençoe.